Olá, seja bem-vindo a mais uma Dica Bônus, a série de dicas onde eu falo mais sobre vendas, sobre estratégias comerciais, dicas de comportamento durante uma negociação. Creio eu que nos vídeos de Dicas Bônus estejam mais profissionais do ramo, vendedores, instaladores e profissionais do segmento. Então, se eu estiver certo com isso mesmo, eu quero que você comente aqui embaixo nesse vídeo como está o seu mercado, o que você tem visto, o que você pensa para o futuro, uma ideia, uma dica, algo sobre o que eu falei ou sobre o que você pensa de um modo geral, para a gente ir debatendo e fazer um debate interessante sobre o nosso segmento e sobre dicas de um modo geral. Então, como você já percebeu, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Tacaro. Aqui é uma loja, como você já sabe, nós vendemos produtos fisicamente aqui e também no site. E aqui, mais especificamente, a gente escuta muito esse negócio de Tacaro, da boca não do produto de um modo geral, mas dos instaladores que vai na rua, faz a sua oferta, fala para o cliente que o meu projeto custa X, e o cara fala, nossa, tá caro e tal. E aí eu dei uma pesquisada em torno do Tacaro e eu cheguei a algumas conclusões. Na realidade, 3 conclusões. E a primeira conclusão que eu cheguei é a seguinte: uma possibilidade, quando o cliente fala para você que está caro, é porque ele ainda não entendeu o valor do seu produto. Por que o seu produto custa o que ele custa? Ou porque você falhou em demonstrar para ele por que o seu produto custa aquele tanto, ou porque a maneira como você falou, ilustrou para ele, não deu valor suficiente para ele entender que aquilo custa aquilo, né? Então, essa primeira ideia, ela ilustra exatamente isso. O cliente não conseguiu captar por que o seu produto custa aquele valor. Você pega uma câmera que tem o chassi plástico, não é o caso dessa aqui. Essa aqui tem chassi metálico. Mas você pega uma câmera que tem um chassi plástico e fala para o cliente que custa R$150. Daí você pega uma outra que tem chassi metálico e fala que custa R$150. Superficialmente e grosseiramente, o seu cliente tem a impressão de que o que é de plástico, pelo fato de ser mais leve, deve valer menos, né? E aí cabe a nós explicar para ele que tem uma tecnologia empregada no sensor da imagem, no recurso, a garantia e assim por diante. Porque se você não dá para ele elementos de comparação e de decisão, ele vai julgar pelos que ele conhece. Que a gente falando superficialmente aqui seria o peso, né? Eu já vi pessoas pegar um produto novo aqui na mão. Por exemplo, essa câmera aqui, o chassi dela é de plástico, polipropileno, PVC, não sei. A pessoa pega na mão, aí a pessoa pega essa outra câmera aqui, que por sinal é uma Hikvision, que ela é de metal, ela tende a pensar que essa daqui vale mais, é mais cara. E aí, se ela estiver disposta a pagar menos, ela vai partir para esse produto. Ou ela pode, se ela está disposta a um produto top, ela vai classificar na mente dela que o de metal está num nível acima, né? Ou seja, são coisas bobas aqui, mas elas ilustram esse primeiro tópico. Às vezes a pessoa fala que está caro porque ela não conseguiu entender o valor que você está disposto a oferecer no seu serviço ou no produto em si. A ideia número 2, a dica número 2, ela é a seguinte: o cliente muitas vezes fala que está caro porque ele não tem dinheiro para pagar aquilo que você está vendendo. E aí ele fala que está caro. Por exemplo, se você tem o hábito de almoçar em restaurantes e você tem dinheiro, você vai procurar um restaurante um pouco melhor, aquele que você está disposto a pagar um pouco mais, seja por quilo, self-service, enfim. De repente você tem o hábito de comer a R$20 por prato. E você está com mais dinheiro, as coisas melhoraram, você está disposto a pagar mais. Não tem nada de errado em você frequentar a partir de agora um restaurante que você pode pagar 30. E essa mesma ideia se aplica para todos os segmentos e situações. E aí, cabe a nós, mais uma vez, nivelar o quanto o seu cliente está disposto a pagar e o que você vai oferecer. E você vai fazer isso através das entrevistas padrão. Você vai perguntar, questionar, você vai chegar na casa do cliente, você vai olhar o carro que ele tem,
a roupa que ele está vestido, o ambiente de um modo geral. Se for uma empresa, também é a mesma coisa. E se ele vier até você, aqui na loja, por exemplo, você tem que dar uma avaliada, pergunta. Nas respostas e no que você perceber em torno do cliente, você vai dosar o que você vai oferecer. Talvez seja injusto isso que eu estou falando, mas é um caminho. Estou me lembrando aqui agora de uma entrevista que eu assisti do Ricardo Eletro, onde ele fala da história dele, que ele vendeu mexerica, vendeu bichinho de pelúcia, e aí ele conta, né, na loja dele de uma situação onde entrou um cliente simples, né, com uma roupa simples, com umas crianças assim, como ele gosta de chamar, ranhento, né. O cliente queria um som, né, microsystem para colocar em casa, para ouvir música e tal. E o vendedor mal preparado já ofereceu o mais caro que tinha a melhor potência, de fato era muito bom, mas não estava compatível com o tanto que essa pessoa poderia pagar. Então de repente faltou um preparo de fazer perguntas, de traduzir esse cliente e conectar ele com um produto que talvez coubesse no bolso dele. E aí ele finaliza a história dizendo que a pessoa não comprou, e enfim. Então, sintetizando o tópico 2, você tem sempre que entender o quanto ele está disposto a pagar, e aí você vai oferecer um produto mais compatível, assim como a gente faz aqui, né? O cara entra aqui, que é um negócio mais simples, eu não vou oferecer uma câmera IP, uma HD para ele, uma marca tal, cheio de recursos. Não, é um produto mais simples, assim, assado, enfim. E pra gente fechar, a dica número 3 e a mais curiosa é a seguinte: muitas vezes, e essa é uma estatística que não é minha, são estudos feitos em torno disso, muitas vezes o cliente fala que tá caro por vício, é hábito. O brasileiro tem o hábito de falar tá caro, é vício. Aqui a gente tem histórias bem engraçadas, né? E para não ir muito longe, tem uma história recente de uma pessoa que veio aqui e ela queria colocar preço em tudo. Ela não se dava a oportunidade de entender quanto custa, se tinha um produto mais em conta, que ela julgasse com valor justo. Ela, falando em senso de justiça, deveria entender primeiro o que é, do que é composto, garantia, o que está incluso no pacote, para depois julgar se está caro. Era vício. E ele ficou colocando preço nas coisas. Foi uma situação muito engraçada que teve aqui, né? A gente tirou assim de letra, mas foi bem engraçado. E com base nessa situação, a gente parou para pensar, tem muita gente que tem vício de falar que está caro. E ela só quer uma sensação de que teve uma vantagem, né? Então uma ideia para esse tipo de situação é você nunca de cara já mandar sua melhor condição, seu melhor preço, já mandar com desconto e tal. Espera o cliente se posicionar, assim que ele reagir e assimilar o que você falou, para depois você oferecer a cartada final, né, o checkmate. Então fala assim, quanto custa esse produto? Ah, isso aqui custa R$300. Nossa, tá caro. Tem um desconto? Tem. Consigo fazer 280. Ah, legal. Às vezes o que ele queria era um descontinho, né? Essa é só uma ideia, tá? Esses números assim não são números reais. Ou então ele fala assim, nossa, tá caro. Você parcela? Parcelo. Faço em 2 vezes para você. Por mais que o seu limite seja 3 ou 4, você não precisa falar logo de cara que é 4. E no final de tudo, o que o cliente precisa e o que ele deseja, mesmo não admitindo, é ser compreendido. Ele precisa ser entendido. Então você tem que ser um psicólogo de cliente. Ele chega, ele pergunta, ele fala, às vezes ele não fala nada, às vezes é um cara mais sóbrio, mais sério. E aí cabe a gente estudar. Você vê que vendas é um negócio que não é só vendas no sentido de execução da tarefa. É um negócio que é muito mais amplo. Ele tem a ver muito com comportamento, ele tem a ver muito com questões sociais, psicológicas e gostos da pessoa, né? Enfim. E aí a gente, né, se quiser vender e sobreviver nesse segmento, você tem que ir se adaptando às situações e ajustando, né? Conforme o vento vai soprando, você vai conduzindo aqui a vela. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você quiser complementar, acrescentar alguma coisa, comenta aqui embaixo nesse vídeo. Me corrigir de alguma maneira, com alguma opinião, sinta-se à vontade. Eu também sou um especulador, fuço um pouco daqui, fuço um pouco de lá e vou aplicando e testando, vendo o que funciona. E são essas dicas que eu acabo trazendo para vocês. Se inscreva no nosso canal, curta a nossa página no Facebook, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus parceiros de negócio e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até lá!